15 de maio, quinto domingo da Páscoa. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Tema: Missão Vicentino, nossa bandeira é o amor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo e Barnabé voltaram para as cidades de Listra, Icônio e Antioquia. Encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade. Com orações e jejuns, eles os confiavam ao Senhor em quem haviam acreditado. Em seguida, atravessando a Pisídia, chegaram a Panfília, anunciaram a palavra em Perge e depois desceram para Atália. Ali, embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído, entregues à graça de Deus, para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade, contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. Leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus, vestida qual esposa enfeitada para o seu marido. Então ouvi uma voz forte que saía do trono e dizia: esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles. Eles serão o seu povo e o próprio Deus entrará com eles. Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Depois ele me disse: escreve, porque estas palavras são dignas de fé e verdadeiras. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Reflexão vicentina. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Este é o tema principal das leituras deste domingo. O amor nos faz ser distintos das outras pessoas, simplesmente porque nos faz mais semelhantes a Cristo. Ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Às vezes, não nos damos conta da transformação que fazemos em nossa volta, simplesmente por amar. Por amar tanto que chega a parecer como a forma como Cristo nos ama. O amor nos une como comunidade de fé. Jesus deixou este mandamento como testemunho, dizendo: filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Na realidade, este foi o único mandamento que Jesus deixou para os seus, para que formassem uma comunidade de amor, com a fé de que Ele é o Filho de Deus. Assim fizeram os apóstolos depois da ressurreição de Jesus. Todos repartiram o que tinham material e espiritualmente. O repartir é a expressão mais sublime do que é o amor, e a fé transforma o repartir em relação íntima com Deus. O amor nos faz criar uma comunidade diferente do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. A comunidade de fé dava claros sinais de que tinha que viver no mundo, trabalhando, evangelizando, casando-se, rezando e vivendo uma vida comum. Mas o que diferenciava os primeiros cristãos é que não eram como os outros, que só queriam a salvação material
e um rei que viesse retirar-lhes da pobreza. Os primeiros cristãos viviam exclusivamente para o encontro com Cristo no fim dos tempos. Por isso, a morte era uma espécie de passaporte para a vida eterna. Eles não consideravam que a morte era o fim. Como vicentinos, fomos ensinados por São Vicente a viver também assim, muitos séculos depois. São Vicente valorizava a virtude da mortificação, que era o desapego das coisas, não deixando que a emoção fosse maior do que a razão. A emoção gera em nós apego às coisas e aos acontecimentos, como se fossem o que temos de mais importante. Ao contrário, a razão baseada na fé nos faz dar a verdadeira dimensão ou valor às coisas e aos acontecimentos atuais. Será que estamos dispostos, como vicentinos, a viver voluntariamente de forma diferente do mundo, desapegados das coisas? Os pobres são desapegados das coisas não por opção, mas por destino. Viver no amor é viver como os pobres, sem precisar fazê-lo. Este é o verdadeiro sentido da mortificação vicentina. Aprofundando a reflexão. Primeiro, qual a mensagem dos textos bíblicos para a nossa vida e a nossa missão vicentina? Segundo, amamos verdadeiramente sem impor condições às pessoas? Terceiro, nosso amor gera em nós o espírito missionário? Eu vou ler para vocês aqui, olha, a contracapa do nosso livro. Missão significa uma incumbência que alguém deve executar a pedido de outrem. Deus nos fez missionários desde o nosso batismo, como membros de sua família, como operários de sua messe. Aos vicentinos, ele oferece a graça de uma missão distinta. Nossa missão é definida mundialmente como uma rede de amigos que buscam a santidade através do serviço ao pobre e da defesa da justiça social. Este pequeno livro se destina a detalhar o conceito desta missão, enfatizando as virtudes que consideramos ser importantes para todo missionário vicentino. Bem, pessoal, hoje o convidado é você. Eu vou pedir para que vocês façam a reflexão dessas perguntas e coloquem para a gente na descrição do YouTube ou do Instagram ou do Facebook, onde quer que você esteja visualizando este vídeo, ou então pelo WhatsApp mesmo. Manda para a gente a resposta, a gente acrescenta lá nas redes sociais com o seu nominho para dizer qual foi a sua reflexão, tá bom? Um ótimo fim de semana, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ele seja louvado. Vamos ser missionários.